falando dessas pessoas, né, cara? Você falou do Carlson Gracie, dos outros Gracie, cara. Como é que você conheceu o Carlson e como é que você foi para o Rio de Janeiro? Conta um pouco sobre isso. Então, nessa parte aí, tinha uma luta. O Ricardo estava treinando no Rio de Janeiro. O Ricardo chegou lá no Rio e foi campeão brasileiro na época, aquela coisa toda. E lá na nossa terra, já paralelamente, estava tendo assassinatos, mortes, coisas sérias que nós não poderíamos ficar mais por lá. A coisa estava séria. É onde eu vou mostrar no filme. E eu tive que acompanhar meu professor. Eu não participei disso diretamente, mas eu fui atingido. Não tinha mais com quem treinar, todo mundo já tinha ido embora. O professor teve que sair às pressas da terra, ou sair ou alguém matava. Então, tudo isso vai estar no filme. Por isso que o meu filme vai ser um pouco forte, mas que é real. Não tem que esconder o seu passado, né? Então, até no lado da religião, quando você fala tudo do que aconteceu do seu passado, você se purifica. Então, o Ricardo foi primeiro. O mestre Bani decidiu ir para Brasília. E eu fiquei ali perdido, né? Eu vim para Brasília, fiquei com o meu mestre e começamos a conhecer pessoas aqui excepcionais, meus irmãos dos dias atuais. E o Ricardo me fez uma ligação. Marcelo, vem aqui para o Rio de Janeiro, vai ter um grande evento, o Pentagon Combate, do qual foi o príncipe que fez esse evento. E, pô, vem para cá que eu te dou uma grana. Aí ele falou, mas é para fazer o quê aí, cara? Não, só sair na porrada comigo. Eu falei, pô, briguei com você tantas vezes para não ganhar nada, hoje eu vou ganhar para apanhar, então estou indo. Então, fui para lá para o Rio de Janeiro para treinar com o Ricardo, o Sean Álvares. Foi uma turma muito boa, né? Mas eu estava bem preparado na época que eu tinha aqui junto. Eu tinha o Júlio César, o Pudim, que a gente chama Sandro Bala. Eu tinha Mas nessa época você foi contratado pelos seus parceiros para ser sparring ou já era para lutar? Não. Até aí eu não tinha dado minha. Eu apenas ia para lá para apanhar, ser sparring lá e tal. E o que eu ia ficar ali era no corner com o Ricardo. Para mim já estava bom demais. Mas eu já vinha ganhando tudo dentro de Brasília. Eu ganhei Open Brasil, Open Brasília, ganhei Open Brasil. Todo evento que tinha dentro de Brasil, eu ganhava tudo. Não perdia. Né? Vocês, então, antes de ir para o Rio de Janeiro, vocês já se mudaram para Brasília? Eu estava em Brasília, né? Só o Ricardo que foi para o Rio. Então, eu fui, né? Apesar que eu tinha muito, vou até aproveitar o Atos Diniz, o cara me ajudou muito, grande empresário de Brasília. Eu comecei, eu acho que eu passei a amar Brasília, porque Brasília, o que na minha terra me via como marginal, em Brasília que as pessoas me viam como uma celebridade, um mestre em artes marciais, eu poderia dominar alguém na luta, né? Então isso aí para mim foi assim, ó. Foi o Uma diferente virada de chave. foi uma ajuda mesmo. Então, fui para o Rio de Janeiro. Então, quem ia lutar à noite, na noite desse Pentagon Combate era o Renzo Gracie e Eugênio Tadeu. Essa luta, essa luta foi tão violenta que foi proibido Vale Tudo no Rio de Janeiro. Não sei Sim, se foi você essa luta, se não me engano, era a final, né? E daí rolou uma briga generalizada, tiro, né? tiro, isso, eu estava ali. A partir dali, Caramba. bastante conhecido. Então, o que foi que eu fiz? Eu não ia lutar. Eu só estava lá treinando, estava até já machucado, porque eu treinava com aquele Sean Álvares, o cara é muito grande, Ricardo Moraes. Pô, então me machucava muito, o Rony Rústico. Era sparring, eu estava ali para isso. Mas, de repente, saiu um cara lá de Natal, um grande lutador, que era aluno do meu professor, e começou a ter rivalidade, chamou meu mestre para brigar, aquela Esse que coisa. era o Buda? Isso, perfeito. Então, eu falei, olha, e ele saiu de Natal, foi lá no Rio de Janeiro para invadir a academia do Carlinhos para brigar comigo. E eu sempre fui visionário. Eu sempre fui visionário, assim, em situações extremas, eu consigo ver tudo. Aí eu falei, pô, mestre, eu estou aqui, se ele invadir aqui a academia, vai ter graça nenhuma, não, porque você me coloca aí para ser uma preliminar da luta aí do Renzo Gracie. Porque você me coloca para lutar, eu não quero nem dinheiro, não. Eu não vou ganhar dinheiro aqui, mas lá pelo menos alguém vai me ver.
eu vou ser visto, eu posso conseguir um patrocínio através disso. Quanto ao Buda, não se preocupe, não, eu vou ganhar de qualquer forma. Tem como eu perder para ele. Então, encaixaram ali, não podia, mas me encaixaram ali. Então, eu e ele. Eu falei, o cara ainda, o dono do evento falou, não, quem ganhar eu vou dar R$ 1.000. Ele, tá bom, melhor ainda. Só assim eu posso guardar esse carro que eu tenho na garagem. Se eu perder, eu não tenho nem como tirar esse carro. Mas eu não vou perder, Pô, então... na época, R$ 1.000 para lutar era uma grana boa, até, né? Era quem era o topo do mundo, sabe? Do meu grupo, né? Então foi isso. Então, nesse dia eu lutei com o Buda. Essa luta foi assustadora. Acho que eu Sangue achei aqui no demais. seu canal. Deixa eu vou colocar aqui, mas vamos. Como é que foi essa luta? Muito sangue. Se você tem essa imagem aí, eu tô apanhando muito. Eu quebro o nariz, eu quebro costela, minha cabeça ficou com muitos nós devido à luta. Mas eu olhava para o pessoal, toda a minha equipe estava lá, do meu mestre, e eu falava, se você olhar bem na imagem, eu estou falando assim, tenha calma que eu vou ganhar, mesmo todo destruído. Porque eu sabia que o momento certo ia chegar e eu tinha convicção que eu tinha que ganhar. Eu não podia perder, eu não tinha opção. Às vezes a gente treinando, sempre o mestre falava, ó, a gente não tem opção de perder. Aqui ou você ganha ou você ganha. Então, essa Certo. luta, ela conseguiu parar uma rivalidade entre meu mestre e ele, sabe? E, por sinal, eu até, em memória a ele também faleceu, mataram ele, né? Aquela minha cidade complicada. Então, essa luta foi, foi que realmente abriu para o mundo, né? De vida, eu fui. Aí aquele Caco Barcelos fez uma entrevista comigo, eu todo quebrado, eu falando que era macho mesmo, aquela coisa toda. Então, foi onde apareceu o tal do Massaranduba, né? Eu sou macho, o pessoal confunde, mas essa sátira que fizeram na Globo foi em cima do que eu falei nesse dia, que foi no Globo Repórter, falando sobre a violência nos esportes. Estava falando de uma estrela do MMA, que era o Vale Tudo, né? Então falava sobre a violência, o que, é que você acharia se isso era certo. Tanto é que nessa matéria apareceu um tal de mestre da morte. E realmente, olha aí, ó, você vê que ninguém usa, procura uma luva aí para a gente ver. Procura uma É. luva. Valia a cabeçada também? Valia cabeçada, eu ganhei, levei muita cabeçada aí. Então, Meu, só para dar um contexto, essa foi a tua primeira luta, assim, no profissional Rio de isso. Janeiro. No Rio de Janeiro. Não, foi a primeira luta assim, nacional que deu muito destaque. Não foi nem tanto pelo evento em si, foi pela violência generalizada, aquele tumulto, tiro, quebra-quebra. Então, toda a imprensa veio E em esse foi no cima mesmo disso. evento, então, Para que o Renzo lutou contra o Eugênio? Eugênio Tadeu chutam a mão os dedos o Renzo estava com a mão fora da grade, o pessoal chutava o dedo dele, a mão dele, pô, invadiram o octógono. Quem tirou ele lá do meio, o Renzo, foi o Ricardão. O Ricardão chegou lá, jogou ele no ombro para tirar ele de lá. E eu atrás, eu tentando ir com o Ricardo, e o Ricardo falava, vai para lá. Eu não tava, eu queria brigar mais ainda, mas eu Mas não tinha então, mais condições. só para esclarecer, foi nesse mesmo evento em que você está lutando aí? Sim, é o que o Ricardo Moraes lutou, Murilo Bustamante lutou aí, ganhou também do. Murilo ganhou do Oleg Taktarov, e o Sean Álvares. Não, Murilo ganhou do. Acredito que foi de Jeremy Horn. Eu sei que quem lutou com Oleg Taktarov foi o Sean Álvares. Ó, você pode prestar atenção aí, falando. Tenha calma. Olha que eu estou aí em total desvantagem. Como é que eu sabia que eu ia ganhar essa luta aí, Antônio? Olha, pode ver aí, ó. Tava estilo. Era uma tática rock balboa, apanhar até o cara cansar. Isso, mas na verdade, o meu mestre falou para mim uma coisa: Marcelo, você vai ganhar a luta. Eu falei, eu vou ganhar a luta? Vai. Mas você primeiro ele vai te bater muito. Só que na hora que você for bater nele, ele não vai aguentar. Então,
Eu já sabia, você pode ver que eu não fiz defesa ali. Na hora que ele foi me derrubar, eu já fui para o chão. Eu segui literalmente o que o meu mestre pode. Vai lá, reto, vai direto, fica ali, apanha, tu vai perder, tu vai apanhar muito. Mas ele não tem o que você tem, que é o olho de tigre. Você não vai desistir e ele com certeza vai desistir. Então, quando eu consegui virar essa luta, eu, uma cotovelada na nuca e um mata-leão, resolvi o problema. Mas, na verdade, assim, na minha opinião, olha, você vê, o tal do cara é forte. Tentei finalizar aí, mas não tem como, cara. O cara era formado pelo meu mestre. Eu não estava lutando, eu estava lutando com um cara até mais graduado que eu. Só que quem tem olho de tigre é o diferencial. Quem tem aquela vontade, aquela força de vencer, eu sempre tive isso na minha cabeça, pô, perder não tem como perder. Não tem como, não tem como você conversar com alguém quando você perde. Que fique para os grandes mestres aí, que o importante é competir, mas nunca foi o meu caso. O importante para mim, somente nessa época, era sobreviver, era vencer mesmo. Então, essa luta aí deu muita repercussão devido à violência, mas e a partir daí, todos no Rio de Janeiro sabiam quem era Marcelo Tigre, o Brasil viu isso, o mundo viu isso. E quando eu voltei para Brasília, cara, era todo mundo comentando, porque passava no Bom Dia, passava de manhã, à tarde, à noite, Jornal da Globo, voltava Globo Repórter. Era intenso sobre esse assunto aí. Ele foi até proibido. Rio de Janeiro não tinha. Aí foi virado aí as páginas, você vê, ó. Ele tomou o primeiro soco, ele já não queria mais estar ali. Aí ali foi ali uma cotovelada na nuca, que podia, era normal, né? Normal, o pessoal às vezes eu vejo até, fico triste, que às vezes lá no meu canal, né, Marcelo Tigre Oficial, as pessoas falam, nossa, esse cara é muito violento, chutou a cabeça do cara. Mas na minha época, valia. Na Não, minha época, e aquela coisa, é um esporte, são dois atletas que ninguém obrigou eles a estar lá e eles estão ali sim, e competindo. valia. Hoje vale mais, né? Hoje não Sim. vale, hoje tem regras, né? Antes, a regra de antes era não obedecer regra nenhuma, era assim, não tinha muita conversa. Tanto é que antigamente nem tempo tinha, né? Nem limite de tempo tinha. Não tinha limite. Você ia lutar. Tanto é que quando começou a se profissionalizar demais, teve que parar as lutas do Royce, que era sem tempo. E existia um tal de pay-per-view que limitava os lutadores. É tipo, não, a gente não pode fazer o cara lutar igual o Hélio Gracie, que fez uma luta com o Valdemar Santana, que foi 3 horas e 45 minutos de lutas, foi até para o Guinness Book. Sim. Então, não tinha como ganhar dinheiro com a luta. Então, houve o Royce recuou e houve uma adaptação. Não, tem que ter tempo. E esse não era Mas o meu, que não teve tempo. falando ainda da sua luta contra o Buda, depois a luta até foi razoavelmente rápida, né? Assim, apesar de eu imagino que Sim. tenha sido um longo para você enquanto você estava ali por baixo, né? Mas você depois ficou famosa uma foto sua que você lambia o próprio sangue, né? Apareceu em capa de jornal, cara. Como é que foi isso? Não, porque é o que eu estou te falando, essa aí deu essa repercussão toda. Tinha um programa aí no Rio de Janeiro, que era Quem Tem Garrafas para Vender, do Robson Grace, o Robson, e eu participei, e era sempre em cima disso aí, né? Ali foi emoção, assim, pô. Eu tava começando isso, eu nunca imaginei de lutar um evento onde só tinha pessoas que já tinham o nome cravado no mundo do Vale Tudo. E de repente eu entrei ali. Ah, não, a partir daí não, realmente eu comecei a fazer minha carreira. Mas então foi a questão de emoção mesmo, os caras. A gente sangrava muito, né? Então eu ficava lambendo sangue, comemorando. Meu pessoal, e eu me emocionei muito que daqui do Brasília saiu assim uns 30 caras daqui para ficar lá do meu lado. E eu, antes de lutar, eles não tinham entrado, eu fui lá, disse, eu só luto quando eles entrarem dentro do ginásio. Então, eu estava mais preocupado com eles do que comigo. Porque os caras saíram de Brasília para ficar ali do lado a lado. Então, isso para mim foi muita emoção. Essa luta, o pessoal pergunta qual foi minha melhor luta, mas essa foi o que abriu o caminho, né?
Isso foi em 84? Não, 97. 97, 90, certo. 97. É porque eu olhei 97. confundi, eu tava confundindo com o desafio do jiu-jitsu e da luta livre, mas isso aí foi bem antes. Porque teve uma luta sua também em 95, que também foi gravada, né? Eu tava olhando pela data da gravação e tal, mas interessante, eu achei que essa do Mestre Buda tinha sido uma dessas primeiras gravadas, mas interessante, cara. Não, essa foi em 93, 94. Eu saí lutando muito, muito, mas lutei muito mesmo. Eu lutava praticamente toda semana. E tinha luta que a gente mesmo montava o ringue, eu ficava dentro do carro dormindo, ó, quando for minha vez, e para poder lutar, pra fazer a luta principal, eu dormindo dentro do carro. Então, isso tudo vai estar tudo no filme, né? Então, vai ser interessante esse filme para entender como é que realmente como era no passado, que se resume nos dias atuais. Eu conheço lutadores que passam a mesma situação, ou pior. Lutadores que estão brigando aí por um espaço. Eu conheço lutadores que segura o café da manhã no hotel para virar almoço, para poder continuar treinando. Entendeu? Então, isso aí é a mesma história, mas de uma coisa eu garanto. Até a pessoa, até um lutador que está assistindo essa live, e se a pessoa não desistir, vai acontecer, porque existe alguém maior que com certeza está olhando o que ele quer, né? Somos filhos dele, né? Que é o nosso Deus, então com certeza vai acontecer. O momento da sua vitória está chegando. A próxima. Pô, cara, que legal. Mas e essa luta aí, pô, até que foi civilizada, considerando algumas lutas que eu ouvi você falar, pô, teve numa entrevista você comentou que lutou contra um cara, não sei se chegou a ser na rua, fora de um evento, mas que tinha até mordida e tudo, você terminou a luta mordendo o nariz do cara, como é que foi essa situação? Não, aqui já você, no início da entrevista, você comentou sobre o Valdemar Santana. Aqui em Brasília tem um lutador chamado Edelmães. Ele é filho do Valdemar Santana. Eu já lutei com ele. Já lutei Uhum. com ele antes e lutei com ele há uns 5 anos atrás. A gente fez uma luta e realmente uma dessas aí que eu estava lutando que era vale tudo. Ele quase arranca meu braço uma mordida. Então eu já passei o que você imaginar, eu já passei. Mas eu, graças à minha vontade, né? Eu não gosto nem de colocar Deus aí no meio, porque é porrada mesmo, né? O vale tudo não é hoje, tá? Mas a proteção que eu pedi para ele, eu fui atendido, né? Então, esse filho do Valdemar Santana, eu lutei com ele e ganhei dele, né? Eu tenho honra de falar que ele já ganhou do Rei Zulu, entendeu? É um cara muito conhecido aqui em Brasília. Claro que ele já foi lutar comigo, ele já estava bem mais velho, mas, pô, assim, um cara é um lutador lendário, né? Não é um menino que está ali. Sim, Então, cara. se eu falar das brigas dentro da academia, a gente vai ter que fazer umas 10 entrevistas. Teve muito. Isso mesmo, valendo mordida, pancada nos órgãos, pô. Já passei de tudo e sobrevivi. Tô aqui, tô bem. Ainda estou conseguindo fazer entrevista, então tá tudo certo.